Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred. E agora, ao vivo, é isso mesmo, estamos ao vivo no maior congresso de crédito agro da América Latina, o sétimo encontro do Conacred. E hoje não pode ser diferente. As vozes, as personalidades mais influentes do setor e do crédito se encontram aqui nesse episódio. E para esse quarto episódio, é claro que não podia ser diferente. Uma das figuras mais emblemáticas e que vem fazendo a diferença no setor. É claro, como sempre, o currículo dessa galera é pesado, é robusto. E eu ia passar horas aqui falando de todas as formações, especializações e tudo mais que essa galera tem. Mas eu trago aqui um resuminho. Então hoje a gente aqui nesse quarto episódio vou estar falando a alegria de falar com ele que é especialista de crédito em garantias e gestão de riscos no agronegócio. E ele também vai nos ajudar a entender o que está por trás dos números, quais são os gargalos e como o setor pode se reinventar. Então, estamos falando aqui hoje, nada mais nada menos, com Diogo Sartini. Ou, eu estou falando Diogo, gente, mas doutor Diogo Sartini, mas ele me deu a permissão de falar Diogo Sartini. Então, Diogo, seja bem-vindo ao quarto episódio do Podcred. Como eu tenho falado nos episódios anteriores, você e eu, nós aqui estamos fazendo história, porque é a primeira vez que o podcast está ao vivo no Conacred. Então é uma alegria tê-lo aqui, Diogo, fazendo parte dessa história. Pô, Tony, obrigado. E realmente eu dispenso o título de doutor. A gente tenta estar bem próximo de vocês, aqui da turma toda, porque faz muito sentido esse trabalho. Parabéns pela iniciativa. É diferente, né, para a gente que está acostumado ao ambiente de escritório, mas é muito válido a iniciativa, as trocas que a gente tem tido aqui têm sido muito valorosas, assim. Que bom, doutor, a alegria é toda nossa e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é claro que o tema desse bate-papo que a gente vai ter aqui, de maneira leve, inteligente, descontraída, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está latente, se não palpável, aí no nosso cotidiano, que é inadimplência recorde. O papel das garantias em um cenário desafiador para o crédito. E dentro desse cenário desafiador, doutor, o crédito hoje ele vive um dos momentos mais desafiadores, né? Pelo menos assim, eu estou há 5 anos no agro, sou um baby aí, posso me considerar dentro do agro, claro, porque a aparência já entrega, né? Mas dentro desses 5 anos, doutor, eu vejo que é o momento mais desafiador que a gente tem vivido aí, principalmente sobre questões de inadimplência. Chuva de RJ, um monte de coisa acontecendo, o crédito está caro. Me diz, doutor, é só impressão minha ou não? É isso mesmo? Tony, eu vou fazer das suas palavras as minhas, que eu também estou há consideravelmente pouco tempo no agro, mas eu estou há 15 anos no setor de crédito, cobrança, então eu acompanho muito de perto esse trabalho. Eu venho de uma cidade que é referência como distribuição, né? Então o crédito respira dentro de Uberlândia. A gente tem grandes saídas aí para o Distrito Federal, Goiás, Minas como um todo. Então, Uberlândia transita muita coisa. E a gente precisa estar muito atento a isso. Só que conversando com pessoas que estão há mais tempo que eu, né, nesse mercado, todo mundo fala que é um cenário diferente. É um cenário de crise, como já existia em outros momentos, mas numa velocidade muito mais absurda, né? Então, eu que cheguei no agro, bato o pé sempre que as coisas não são como eram antigamente. A velocidade é outra, o raciocínio é outro, porque do mesmo jeito que a gente está pensando do lado de cá para defender o crédito, para defender as empresas, do lado de lá tem alguém defendendo o trabalhador também, o produtor, que a gente sabe que nem sempre é um caso pensado, nem sempre é por uma malícia, é a situação que está complicada. Então, pós-pandemia, a gente vem falando constantemente que está separando quem é amador de quem é profissional, né? Então, eu acho que esse cenário demanda muita cautela dos dois lados. E eu tenho um perfil muito humano nas minhas negociações de tentar trazer o produtor para a realidade. Porque muitas das vezes, eu vou criando jargões de tanto repetir, querer pagar é muito diferente de conseguir pagar. Então, às vezes, um ímpeto, né? Todo mundo é muito empreendedor hoje em dia. A gente precisa de jogar a real para falar, olha, você está dando um passo maior que sua perna. Não é só na cobrança, é na concessão do crédito. Então, as metas, as métricas não podem ser pautadas no que a gente está faturando ou no que o produtor pretende produzir. A gente tem que trazer isso mais para a realidade. E eu sou o defensor da gente ser técnico nesse momento.
né? A gente não pode entrar ali num esquema de oba-oba, porque a gente já pecou no passado nesse segmento, né? A famosa farra do boi, que sempre existiu, sim, ninguém fez conta de nada. Então, a intenção é tentar trazer... Agora a conta chega, né? Exato, e trazer mais tecnicidade para isso. Então, sem elaborar, sem burocratizar, mas atuar com um jurídico, com uma análise de crédito mais próxima do que a gente entende ser palpável e defensável, porque depois a diretoria, né, os stakeholders vão querer saber como que você chegou naquela conta. Então, está todo mundo mais atento a isso. Eu acho que essa governança só agrega para o segmento como um todo. Não, vocês viram que o homem já chegou chegando, né? Assim, eu soltei um farrapo de pergunta e ele já veio com o doutorado todinho aqui para mim já. E doutor, vou fazer uma pergunta provocativa aqui, tá, doutor? É meio curiosidade minha e assim, o Podcred ele também tem esse intuito, doutor, assim, esse ímpeto de às vezes a gente não toca em assuntos, às vezes, sensíveis, porque ninguém fala ou fica ali meio escondido, e às vezes a gente perde a oportunidade de aprender ou até mesmo educar, claro, né? Então, assim, como é uma troca de ideias, nós temos os nossos pontos de vista ali, as nossas colocações, e vamos chegar ali, cada um entende da sua melhor maneira, mas aqui é um papo, claro, né? E no bate-papo sempre vale, no caso, estar podendo aprender. O senhor acredita que essa inadimplência, qual seja o maior provocativo nisso? Porque, assim, há muitas coisas que se possam dizer, mas se a gente for falar aqui de RJ, o que levou a ter essa chuva de RJ? Né? Se a gente for falar aqui de questões climáticas, e que são verdadeiras, acontecem também, a gente sabe que é isso. Mas a inadimplência, por si só, não é uma iniciativa que a gente costuma ver no agronegócio, positiva, né? Porque o cara ele precisa continuar plantando na safra seguinte, então a gente sabe que o mercado ele se fala, o cara que está devendo aqui lá no Mato Grosso estão sabendo que ele está devendo. Tecnologia tá para isso daí também, né? Uma vez que o cara está inadimplente, todo mundo já consegue saber isso na hora da aquisição do crédito. Mas hoje, na sua visão, qual que é o maior inimigo ali? O que tá acontecendo para a gente estar tendo essa inadimplência recorde? A gente brinca, né? E ouve muito dizer isso, que o navio afunda pela água que entra nele, não é a água que está de fora. E é isso. Eu acredito muito que é um conjunto de coisas. Não foi a pandemia, não foi a RJ em si. A RJ ela é um sintoma, né? Ela não é a causa, ao meu ver. Só que demorou muito para as pessoas entenderem isso e agirem, se anteciparem a isso. O que eu entendo, e 15 anos trabalhando com crédito, eu sempre questiono que no agro não é diferente do atacado distribuidor, não é diferente da área de transporte. Ele tem peculiaridades, mas a situação ela é muito clara. É sempre tomado pelo um primeiro momento de euforia, que isso aconteceu quando a soja bateu lá seus 180, 190, e a turma, quem não plantava resolveu plantar, e aí você começa a ter um mercado mais amador, pessoas menos preparadas. Eu lembro que eu comecei 20, 21, doutor, atuando ali, eu peguei saco a R$80. Daí, conforme foi passando o ano ali trabalhando, e eu tive a grata oportunidade de começar prospectando Goiás e Mato Grosso. Em meses, assim, foi que bateu 180. Tipo, de 80 para 180, assim, num pulo. Exato. E o inverso também é verdadeiro. Então, assim, a gente tem que aprender com esses movimentos, entender desse mercado, que não é diferente de outros mercados. Assim, todo mercado tem suas peculiaridades. O ponto que eu acho no agro, que a gente tem que ter uma atenção maior, é porque quando começou a dar certo, quem já estava no meio ampliou a área e aí deu um passo muito grande. Comprou equipamento para conseguir atender aquilo tudo e tal. E quem não era... Isso, uma rodo à vista, né? Pagando à vista. Todo mundo comprando e fechando, e feira, e festa, e aquela coisa. Ninguém imaginando que Ucrânia e Rússia entram em guerra daqui a pouco, né? E esse é o ponto, Tony. Não tem como saber. A minha defesa em cima de garantias começa aí. Porque a gente tem que lidar com o que está na nossa mão hoje defender. Onde que eu posso trabalhar e me precaver e o que está visível. O Adalto falou hoje ali. Gente, já dava sinais. O pessoal do Serasa, olha aqui, ó, não tem surpresa. A alavancagem, ela veio crescendo, mas ela já existia. Então, não adianta a gente ir pelo famoso feeling, né? Eu sinto que esse cliente aqui é bom. E aí começa uma futurologia. Esse é bom, esse é ruim, esse é bom. E você ignora os indicadores. Cara, eu sou um defensor, eu trabalhei em empresas que têm muito orgulho de
trabalhar focadas... Eu trabalhei em banco, então a galera trabalhava focada. O lema do banco era ser guiado por dados. Então, a partir do momento que você tira a emoção... Cara, pelo menos, se você olha no histórico e faz um exercício de trás para frente, você fala, cara, aqui eu já poderia ter identificado. Tem uma curva aqui. Tem uma curva. No atacado distribuidor, a gente tinha um cenário muito bom, que é você vê o estoque do cara crescendo. Estocou demais, tá muito alavancado, RJ à vista. Só que aqui você não vai no galpão toda hora. O cara não recebe a mercadoria toda de uma vez, mas já aconteceu. Não te recebe bem. Não te recebe bem. Mas nós tivemos casos onde o próprio consultor ligou pra gente e falou, cara, tá tudo lotado, abarrotado. Entre nós falamos, a partir desse momento a gente sabe que... Por que o cara estoca? Porque ele vai ficar um período sem crédito. Vai ser difícil as pessoas aceitarem dar crédito para quem está em RJ. Então ele estoca para ter como rodar por um prazo maior. Então essas minúcias que vão diferenciar quem se antecipa, e aí não é nenhum exercício de adivinhação. É você conseguir enxergar o que está visível para todo mundo. Agora, o mercado tem se posicionado de uma forma muito positiva, ao meu ver, que é se unindo mais, trocando mais informação, trazendo mais elementos, e aí a tecnologia é sensacional nesse aspecto não é à toa que existe o Open Banking hoje, dos bancos trocando informação entre si, do próprio titular autorizando isso. Porque quanto mais informação eu tenho, mais crédito eu posso acessar. Ou não, mais alerta eu vou gerar. Mas aí é o benefício que você tem que... Uma carteira saudável, né? Uma carteira saudável. E você, enquanto cliente também, você não quer estourar de ganhar dinheiro numa safra e ir embora. Você vive disso, né? Então, eu faço essa ponte dos dois lados, porque não sendo nascido e criado no agro, como de fato eu não fui, você consegue ter uma percepção diferente, não é tão viciada. Então, quando eu cheguei para trabalhar no agro, logo no começo eu falei, gente, falta de documento, falta de processo, falta de fluxo, uma política bem estruturada. Você olhava a política de crédito e cobrança, era crédito, não era cobrança. Uma sede positiva, sim, mas em muitos momentos imprudente de venda, né? De comercialização, né, doutor? Assim. Perfeito. E ela é estruturada assim. Quando você observa que a revenda tem uma meta em cima de faturamento, você já começa a perceber que está errado. A métrica tem que ser em cima de lucro líquido, em cima do que você retém, não é em cima do que você vende. Então, é difícil você escutar isso de um advogado. Porque fala, mas ainda mais um advogado que não veio do agro. Só que eu falo, gente, eu vim de banco, e no banco eu tive a oportunidade de presenciar o que é um compliance, o que é um regulatório, assim, no mais alto nível. As pessoas, os profissionais que trabalham ali, eles respiram isso. Então a gente tem que tentar aproveitar, e essa é a minha proposta o tempo todo. Não trata o agro como se a gente estivesse falando de energia atômica, que é uma coisa que meia dúzia de pessoas sabe. Olha a quantidade de gente que a gente tem no evento, e um com uma especialidade diferente do outro. Então, assim, a troca ela é muito positiva. Eu acho que as iniciativas a partir daí vão ser muito úteis. E a IA tá aí que não deixa a gente mentir, né? Tem que saber usar. Então, a minha brincadeira é sempre essa. Não adianta ter a melhor IA do mundo. Saiba o que perguntar. E aí, no produtor, lá na roça, lá na hora que você está no sol com ele, se você souber o que perguntar, ele vai te entregar tudo. Sim. E eu mostro para ele que isso é positivo. Não é um trabalho de investigação para um ganhar do outro. Cara, quanto mais informação sadia você me der, e quanto melhor você me recebe e abre o jogo para mim, eu sou seu defensor lá dentro da revenda. Para falar, o cara é bom, tá estruturado e tal. Ou se não for, vamos ajudar ele nisso. Talvez eu não vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar o que é bom para você. Exato. A maneira que você suporta, né? E eu vou construir também isso com você. No primeiro ano nós vamos liberar um pouco, no próximo você já vai melhorando. E eu atuo num segmento que é mais ingrato ainda, que é da recuperação de crédito. O cara já está devendo. E aí a primeira coisa que ele fala, eu só consigo pagar se você me fornecer. E aí é um momento delicado, porque a revenda não é um jogo de pôquer que você aposta para pegar. Então você tem que saber construir para mostrar para ele quais as vantagens dessa negociação. E aí, cara, o céu é o limite. Assim, a gente pode, a partir daí, surgir uma enormidade de parcerias. Mas se não souber como lidar também, a gente deixa muito dinheiro na mesa. E alguém vai pegar, porque eu deixo de atender e outra revenda vai atender. Com certeza. Então eu tenho que tentar estruturar, porque o mercado ele é positivo, ele é cooperativo, mas ele está ali para ganhar. Exato. E alguém vai querer pegar esse cliente que está flutuando ali. Então eu tenho que fazer de tudo para ele não deixar de me pagar. E aí o momento da inadimplência, você me perguntou no começo, como que a gente chegou nesse ponto?
É porque agora, por melhor que seja a minha safra, como de fato esse ano foi uma safra muito boa, Sim. mas não é uma safra boa para pagar duas. Não dá para você pagar uma safra e meia. Na verdade, eu acho que a gente vem vindo de históricos de safra muito bons, doutor, só que cenários fora agro é que vem, no caso, fazendo com que ela não seja tão positiva, né? Exato. E assim, nesse momento, a gente pode entender que as guerras atrapalham e muito, o juro atrapalha e muito, mas a gente tem que entender que isso sempre existiu, esse risco. O produtor que fala para mim que o evento climático é um problema, eu concordo com ele, mas é o risco da atividade. E antigamente não tinha nem tecnologia para monitorar. Exato. Agora, eu respeito quando a gente está falando do sul, por exemplo, que aí é catástrofe. Catástrofe não é problema climático. Problema climático, cara, meu pai tinha uma fábrica, uma indústria, que a gente distribuía ovos. Ovo é perecível. Adianta eu falar, porque eu estou perdendo muita matéria-prima. É do meu negócio. Eu lido com perecível, eu lido com alimento. É um risco, né? É inerente. Então, assim, essa é uma escola que a pessoa tem que estar muito alinhada, tem que estar muito bem assessorada, porque não é para amadores. Eu falo que assim, eu vim do atacado e quando eu vim para o distribuidor no agro, as cifras são enormes. E você errou em um cliente, você perdeu, como o Adalto mesmo disse, não é que você perdeu um ano, você perdeu anos de trabalho. Sim. E aí isso vai preocupando, porque não existe uma bala de prata, não existe uma saída, faz isso que vai resolver. É um conjunto que vai construindo. E passa por esse tipo de qualificação, esse tipo de debate, para que todos, desde o começo, lá na primeira venda até o recebimento, seja sadio. Esse é o ponto, assim, que a gente tem que entender o ecossistema. A minha defesa é sempre essa. Não existe uma etapa mais importante que a outra. A gente tem que trabalhar em conjunto. E aí o jurídico vem para sacramentar o que foi combinado. Mas quem vai saber falar sobre crédito, sobre negociação, às vezes não vai ser o advogado. Vai ser a pessoa que está na ponta. Às vezes o próprio consultor traz uma solução muito melhor para a gente. Então, é um momento de humildade de todo mundo, de reconhecer que aquele mercado que todo mundo conhecia, que estava posto e que todo ano sobrava dinheiro, esse mercado não existe mais. Então, se há 25, 30 anos era assim, cara, vamos ter humildade de entender como vai ser da agora para frente. Porque aquelas pessoas também envelheceram e agora eu estou lidando com o filho do produtor. Sim. E o filho do produtor... É uma geração diferente de negociar, de fazer tudo, né? O cara faz cotação, o cara tem negócios na Bolsa de Valores, mas o cara não tem acesso ao mercado de capitais, às vezes, né? Por aí vai. E ele não tem aquele vínculo emocional que você tinha. Não, só compro fulano porque ele me atendeu desde o começo. Tem produtor assim, tá? Eu atendo constantemente e os caras assim, eu vou para cobrar, volto para tomar café. Porque o cara vê que a minha intenção é boa. E eu acho que é esse o ponto que ainda falta a gente calibrar. Para ele não entender a revenda como um mal, um cobrador para ele ali. É um parceiro, cara. Mesmo banco, hoje está todo mundo acordando para isso. Que não dá para abrir mão desse corpo a corpo, porque eu preciso entender. De trás da mesa eu não vou saber se o cara está produzindo mal ou se está produzindo bem. Eu tenho que ir lá e ver. E aí a minha proposta é justamente essa, de estreitar mais esses laços. Então hoje a gente vem para São Paulo, tá frio, né? Então todo mundo de paletó e tal, mas você não vai ver a gente rodando campo de paletó, de gravata, sabe, de terno. O ponto ali é o produtor perder esse receio para justamente caminhar numa perspectiva diferente. Porque ele também tem que quebrar alguns paradigmas. Ele tem que entender que o caminho não é mais uma queda de braço. Não é ele colocar um advogado lá de lá também e a gente ficar discutindo. Porque ele precisa rodar. E para ele rodar, o crédito está na mesa. É procurar um culpado, é procurar o como vão fazer juntos, né? Exatamente. E doutor, o senhor deu um gancho sobre essa questão do acesso ao crédito aí também. A gente... O Banco do Brasil anunciou esses dias aí, por conta das recuperações judiciais, cada vez mais aí suspendendo acesso a crédito e tudo mais. A gente sabe que Plano Safra, ele já não atende... Se a gente for... A galera que às vezes é fora do setor, vê o valor ali em bilhões e acha que ele vai cobrir o país todo ali, vai suprir todo o agronegócio, mas é porque ainda não entende o volume do agro. E talvez isso seja uma culpa nossa, doutor. Isso aqui que a gente está fazendo é exatamente para furar essa bolha, né? Então o Plano Safra também não cobre. Ou seja, assistência governamental, assistência do governo, crédito federal, ele, além de cada vez mais burocrático, ele acaba sendo ainda mais escasso.
Com isso, a gente vem aí os salvadores da pátria, vamos colocar assim, né? A gente citou aqui o mercado de capitais, empresas agrofintechs, fintechs, que vêm trazendo aí inovação com antecipação de crédito, trabalhando com diversos títulos de crédito, por aí potencializando realmente até as próprias revendas a terem outras viabilidades ali, saírem de riscos e tudo mais, uma vez que essas aí venham assumir esse risco por completo. Na sua visão, essas empresas, elas são realmente essa salvadora da pátria para o longo, assim, e o produtor ele vai chegar um momento que ele vai deixar de acessar esse crédito governamental, talvez não todo mundo, né? Mas assim, essa é realmente uma tendência, ter vincular o seu crédito, sair de uma inadimplência buscando soluções mais tecnológicas, buscando soluções mais versáteis, ou não? O senhor vê alguma outra saída também para a gente poder estar sanando essa ferida? Assim, longe de mim achar que eu tenho uma solução que é uma bala de prata. E eu não acredito nisso. E assim, eu escutar do Felipe Prince falando que não tem algo concreto ainda, o cara que respira o agro, né, o Adalto junto com ele. Então, assim, são grandes nomes, são grandes empresas. De fato, eu não acredito que tenha uma solução específica. Mas, eu escutei essa semana. O Plano Safra, né, e o crédito que a gente fala que é o custeio oficial, não é que ele diminuiu, não é que ele sumiu. A demanda que aumentou demais. E com isso, vai ficar a gente de fora. Mas por que essa sede, né? Quem não é do agro, às vezes não entende. Mas por que vocês querem tanto o crédito do governo? Porque é mais barato. Então, uma vez que é mais caro, e às vezes tinha essa sensação que a revenda ela acompanha mais de perto, primeira coisa que o Banco do Brasil falou, eu não vou dar crédito. Para quem eu der crédito, eu vou acompanhar. Eu vou cobrar. O Banco do Brasil está negativando cliente com 10 dias de vencido. Isso. Coisa que, assim, eu acho excelente. Porque você vai passar por um momento de depuração. Muita gente vai sair do mercado, isso é fato. Mas para o mercado, isso é ótimo, porque profissionaliza. Porque traz um cenário mais estruturado. Vira business, né? Vira business, esse é o ponto. Porque a gente fala de agrobusiness, né? O agronegócio é recente enquanto negócio. Porque o produtor... O quanto agro e negócio realmente estão atrelados, né? Essa, para mim, é a tônica do momento. Porque quando você para analisar, o produtor ele não se vê como um empresário. E ele gira milhões. Então, como que ele pode tratar... Não é aquele produtor de uma produção familiar. Lógico que ainda tem, claro, na nossa região principalmente. Mas onde que eu quero chegar com isso? Só vai conseguir estruturar se o conjunto, o ecossistema, trabalhar junto. Então vai ser banco, vai ser fintech, vai ser o financiamento privado por meio de barter. Eu acredito muito no barter, né, que é essa troca de insumo pelo grão. As empresas de originação estão muito bem posicionadas. Então, apesar de eu não acreditar muito numa situação onde o distribuidor ele tem uma folga para trabalhar, porque ele não deixa de ser o famoso atravessador, que a indústria está numa ponta e ele faz chegar até a trade, no nosso caso. Só que tem espaço. E não adianta falar que a indústria vai vender direto, que é um medo, né? Sempre tem essa conversa. A indústria vai pular e vai vender direto. Não consegue atender todo mundo. O Adalto falou hoje, cliente A e B, a indústria vai atender. Mas o C, o D, o E, esse cara que compra picadinho... Que são a maioria? Que são a maioria. É o cara que é uma fazenda pequena, que compra picado, que precisa ali... De um reforço, a gente fala, né, de uma situação onde faltou um produto de última hora. A indústria não consegue atender. O repique, né? O repique, exato. É sobre isso que a gente está falando. Eu estive no norte do Mato Grosso há uns 2 anos. Cara, todo mundo lá tem silo. Por quê? Porque a logística lá é difícil. Então você precisa de armazenar. Só que você vem pro lado de cá, você acha que o cara vai perder uma área de cultivo para construir um silo? Não vai. Então, eu falo em todos os aspectos. Tem espaço para todo mundo. Mas tem que se organizar. Tem que ser estruturado. E tem que ser um crescimento pensado, porque foi um boom de todo mundo. Revendas que tinham 2, 3 lojas, hoje tem 20. E, assim, da noite pro dia. E que é perigoso? Que é perigoso. E aí você começa a ver, será que teve um estudo de mercado? Será que essa era a melhor localidade para ele? A margem está sustentando? Quando eu sou um que bato na tecla, a gente está precificando o custo desse processo? Porque agora é assim, não, qualquer coisa você vai lá e entra com a resto. Gente, não é um toque de mágica. Não tem essa... Eu adoraria que fosse clamoroso desse jeito, tá? Juiz nega, juiz manda juntar. Assim, não é porque você tem o direito de entrar com o arresto que o arresto ele está garantido. E são várias etapas. Você reúne documento.
a documentação tá ok, é um primeiro passo, que bom, a gente até comemora. Depois disso, fez monitoramento? O cliente já colheu? Porque soja, ela não tem código de barra. Então foi para o mundo, como que eu vou achar onde que foi, qual armazém? Se você fez um monitoramento bem feito, a gente tem bons exemplos aqui, né? O pessoal está muito atento a isso. A Aspecto Ag está aqui junto conosco, conversando o tempo inteiro. E, cara, se eu não for fazer com eles, a minha equipe está preparada para isso? O oficial de justiça vai me acompanhar? Eu vou acompanhar? Quem que vai colher? Quem que vai virar a madrugada? Porque aconteceu isso. Esse ano, no meio do carnaval, tinha gente colhendo. Na hora que acabou, quarta-feira de cinzas, acabou também a soja. Então, assim, é coisa de profissional. Em todos os sentidos. O cara também que quer dar o calote, ele também é profissional. Ele também está estudando um jeito de dar a volta em todo mundo. E a gente Tá tem bem que assessorado, né? Tá bem assessorado. E a gente precisa de separar o joio do trigo. Eu não acredito que a classe dos produtores tenha um problema. Algumas pessoas têm problema. Tem muita gente bem estruturada, tem muita gente ganhando muito dinheiro. Você tem que saber acessar e não é fácil. Então, quanto melhor o cliente, mais difícil vender para ele. É a lei da selva isso. Então, o que a gente precisa de fazer é entender aqueles que são difíceis, calcular o risco. Porque quando falam para mim que no agro é um risco calculado, como diz na minha região, eu chamo truco. Uhum. Porque não é. Não tem a dimensão do tamanho. A empresa céu aberto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Não, na ponta da empresa que está fornecendo, muitas das vezes ele estima que sabe o tamanho do buraco. Quando ele vai ver, o buraco é muito maior. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, cara, tem que usar todas. Todo parceiro é válido. A gente sai de um stand e cai no outro para ver o que cada um tem a oferecer e fazer um mix. Porque o que você não pode é pecar pela omissão, né? É deixar de ter feito algo que você poderia ter alcançado. É o que eu acredito, assim, sério mesmo, sabe? Perfeito. E assim, Diogo, o que você acredita? A gente está passando por uma crise de liquidez ou uma crise de confiança? Eu acho que começa na liquidez, mas assim, a confiança, acima de tudo, ela está muito abalada. Né? A gente traz para esse cenário, e isso é clássico, qualquer analista de crédito que você pegar aqui hoje para conversar, ele vai te falar, antigamente eram os 5 Cs do crédito, agora se tornaram 6 Cs, né? Entrou mais o conglomerado, que para mim não é novidade. Ticiane fala muito disso. E eu fico assustado disso ser novidade no agro, porque eu falo disso há mais de 10 anos, porque como que você não estuda quem está fazendo parte desse grupo familiar de uma holding? Porque agora todo mundo tem holding, né? O produtor está se protegendo de todas as formas. Mas quando você analisa os 6 Cs do crédito, o primeiro e o que mais bate doído, porque ele é subjetivo, é o caráter. E aí fica parecendo, o cara é mau caráter. Não, não é isso. O caráter no sentido de, ele honra o compromisso em dia. Porque nós temos um advogado na nossa região, o Regis Cipresso, um grande amigo, que ele fala, pagar em dia é diferente de pagar um dia. E é a verdade que a gente tem no agro. Aquele famoso cliente, quem não tem na carteira, atrasa, mas paga. Mas paga mesmo? Paga de que jeito? Porque hoje em dia o cara vai lá, compra, colhe, não sei o quê, depois ele chega lá com a chave do maquinário na porta de sua revenda e fala assim, toma, ó, pode pegar para você, é o que eu tenho para te pagar. E cara, ninguém aqui tem imobiliária, ninguém aqui tem garagem, a gente quer ou grão ou dinheiro, porque isso tem liquidez. Então a falta de liquidez, ela acaba sendo um mal para o próprio mercado. Porque você tira o crédito do mercado. Porque se eu estou com dinheiro empacado em algum lugar, eu não vou pôr mais na mesa. Sim. Então, quando eu vou atender a equipe comercial, eu sempre falo para eles, cara, nós não vamos cobrar a dívida, nós vamos reativar cliente. Porque se eu só posso vender se o cara estiver em dia, então o primeiro passo é colocar esse cara redondo, negociar, porque aí na próxima a gente vai vender para ele. Então, antes disso, não tem conversa sobre venda, sobre liberação. E a gente tem que ser firme nisso. Hoje a gente teve palestra sobre cultura aqui. Cara, eu acho que a construção da cultura, ela passa por isso. Não adianta eu escrever uma política linda, maravilhosa, se eu não cumprir. Se ela ficar só no papel. E se sempre tiver uma exceção. Nós temos um querido, que é dono de revenda lá em Uberaba, que ele fala, nós temos um Fusca de regra e um caminhão de exceção. E é o que a gente vive hoje, sabe? Esse aqui não, esse cliente aqui é diferente. Esse aqui... Só que na hora que você vê, é esse cliente que você defendeu que vai te dar dor de cabeça. Sim. Então, eu acho que tem que ser levado mais a sério. Não no sentido do risco, porque todo mundo está vendo. Mas entender que essas pequenas decisões de prorrogação, de abrir mão de uma garantia, isso vai chegar e o custo sai caro. E aí, por que eu defendo tanta garantia? Porque quando você analisa os Cs do crédito, eu não tenho como interferir se o cara tem patrimônio. Eu não tenho como interferir
em absolutamente nada. Se a produção dele vai ser boa, isso eu vou assistir, eu vou acompanhar, eu vou antecipar. Mas onde eu posso interferir? Na garantia. Fala assim, eu te vendo. Mas, Tony, você tem que me dar uma CPR. Você tem que arrumar um avalista para você. Ah, mas... Cara, então eu não consigo te atender. Ou eu vou te atender com um valor muito menor. Que aí, às vezes, não faz sentido pro cliente, entendeu? Sim. Mas se a gente for firme a isso, e aí não é por mera convicção, não. Aí é por número. Quando eu olho capacidade, que é um dos Cs, eu não falo, ah, mas o Tony planta algodão. Tá, mas eu estou custeando, os insumos que eu estou dando para ele é para soja. Tudo bem que ele planta algodão, mas ele não vai destapar, não é uma coberta curta que você tira do algodão para pagar a soja. E aí como é que você paga o algodão? Então, a conta tem que fechar minimamente no positivo. E aí, às vezes, com uma mera análise bem feita, você vai ver que se a produção do cara sai de 60 sacos para 55, 50, a conta já não fecha. Olha o spread tão apertado que você tem. E aí compensa eu entrar numa dessas? E aí eu não sou tomador de decisão. Eu levanto a problemática toda vez que chega para mim, porque eu trabalho com garantias hoje. Eu sou um grande fomentador disso. Porque eu falo, gente, tanto que é mais fácil trabalhar com barter, fácil no sentido de dimensionar o negócio. Tanto para o produtor quanto para a gente. Quem faz investimento, a gente está perto da Faria Lima. Os caras não vão investir tudo em ações de alto risco. Uhum. E aí eu trago isso para nossa realidade. Cara, não tem por que você especular com 100% da sua produção. Sim. Trava um pedacinho, já garante os seus insumos, porque aí pelo menos parceria você vai ter. Pulveriza, né? Pulveriza. Vamos fazer. E essa é a grande diferença que eu vejo no agro, Tony. Quando a gente analisa os outros mercados, todo mundo prioriza o fornecedor. Sim. No agro é diferente. O cara vai priorizar o banco. Por quê? Porque o banco te dando crédito, você compra à vista. E essa tônica, eu bato nessa tecla há algum tempo, porque ela tem que estar clara para nós. Por mais que o cara precisa de parceiro, mas não precisa de você como parceiro, ele precisa de um parceiro. Se ele for lá e tá te devendo, e ele conseguir manter o nome dele limpo e financiar no banco, e pagar o banco para refinanciar, com dinheiro na mão, ele faz o negócio dele acontecer. E aí é onde entra o ponto que eu falo. Então, a política de crédito ela tem que ser seguida. Negativar, né? Inserir no Serasa, nos órgãos de crédito, protestar, ajuizar muitas das vezes, notificar o cara, o avalista, o fiador, porque aí a coisa começa a andar e os caras falam, eles não estão de brincadeira. Se você negativar o nome do cliente no momento certo, e não é para prejudicá-lo, mas é para trazer ele para a mesa de negociação, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Se você deixar passar, não adianta eu vir falar de soja agora. Vou falar de soja em agosto. Tem que falar de soja fevereiro, março, porque chegou no máximo em abril, que é onde vence a grande parte das vendas. O 30/4. Já não existe soja, meu amigo. Você já entregou. Só que se você monitorou, você sabe para quem que ele vendeu. Se você tem um penhor, o penhor vai ser pago primeiro. Então, entende que o papel do jurídico, que é pró-negócio, igual eu tento ser, é nesse sentido. Cara, vamos trazer a turma para eles entenderem o que eu estou querendo dizer, que eu só quero facilitar, porque lá na frente ele só vai conseguir vender se ele tiver recebido. E aí um círculo virtuoso nesse caso. Que você começa a fazer uma coisa certa, tudo começa a encaixar. Você tem documentos bons, você tem uma ficha de crédito que te dá informação, você tem uma turma bem treinada que vai trazer informação em tempo real. Hoje você tem várias formas de monitorar e tudo. Então, não tem desculpa. É o famoso assim, quando o cliente fala para mim, não deu, não sei o quê, eu falo, explica, mas não justifica. Você não poderia ter me deixado... O cara que vem e te paga um pedaço e fala, não dei conta de pagar tudo, ele já começou ganhando. Uhum. Porque ele tentou te pagar. E aí ele vai sentar e vai negociar. O cara que não te pagou nada, ele sequer tentou. E aí eu, assim, tenho uma posição muito firme com os clientes, porque eu não passo pano. Eu não também vou trazer como se ele fosse o grande vilão. Mas eu não posso passar pano, porque a gente tem que trazer... A gente podia ter se comunicado, a gente podia ter acordado, né? É isso, porque se eu sou tão importante para ele, eu não posso ser o último a saber. Sim. É esse o ponto. E aí eu brigo também com o meu consultor. Cara, você vai na fazenda dele, você viu o que estava acontecendo e não avisou? Aí o crédito, eu dei o crédito, mas aí não é comigo mais. Entendeu? Essa autorresponsabilização, ela tem que acontecer em todos os níveis. E aí nós também no jurídico temos que fazer acontecer, porque o judiciário não é fácil. Você depender do judiciário. Então, a turma que trabalha comigo já me conhece. Eu vou até onde dá antes de ajuizar. Porque quando ajuiza, aí você tem todo um processo a cumprir. Às vezes é rápido, às vezes não. Mas a minha função aqui é facilitar o seu trabalho para falar, Tony,
tudo que dava para ser feito foi feito. Então hoje eu atuo muito, e aí todo mundo me pergunta, por que assessoria e não consultoria? Assessoria porque quem assessora está no dia a dia, está sabe, nas rotinas, está no trabalho. Eu não te dou uma consultoria, que é um plano que eu te apresento, Tony, agora você põe em prática. Eu estou com você ali implementando tudo. Então, desde a régua de cobrança, a política de crédito, os treinamentos, a revisão dos documentos. Cara, tem muita gente que me procura, às vezes, para fazer uma res, e eu, com muita dor no meu coração, vou falar, infelizmente você não tem os documentos. Infelizmente você não consegue provar. Porque hoje, quando a gente fala de ARRES, parece um passe de mágica, mas tem que provar que você tem direito, que em alguns casos já é difícil, e você tem que provar que é urgente. E aí, urgente, se eu tenho uma CPR bem feita, falando sobre as possibilidades, o próprio juiz, que nunca foi nem num parquinho de diversão, muitas das vezes, que tem terra, que eu brinco isso, que os juízes de Uberlândia, eles são bem urbanos, mas são ótimos, porque o cara te dá abertura. Mas não é todo mundo, né? Tem juiz que não vai te receber. E às vezes você perde o timing. E aí perdeu o timing já era, porque não é uma ação que vai durar 2, 3 anos. É 1, 2 semanas, acabou, ela não tem mais finalidade. Aí eu vou achar bens, mas às vezes está no nome de ninguém mais. Agora, quando você está vendo a soja, o milho, o sorgo, pegou, levou, você força o cara ao acordo, você vende isso muito rápido. Então, é um trabalho difícil, mas é necessário. Perfeito, perfeito. Doutor, o senhor citou os seis Cs ali, né? Não sei se o senhor tem eles de cabeça aí. Eu sempre apanho, mas assim, a gente consegue fazer uma colinha aqui. Não, mas eu tenho uma colinha aqui também, mas se o senhor esquecer de algum aqui, porque às vezes quem está escutando a gente falou de 6 Cs aqui, às vezes a galera não sabe, e eu tenho uma pergunta também através desses 6 Cs. Então, doutor, vamos tentar aqui. Vamos lá, doutor, deixa eu ver aqui se eu tô com 6 aqui. E até enquanto você localiza o C. Tô com 6. Para a turma entender, os 6 Cs, para o analista, ele funciona como se fosse um checklist. É um guia. Porque ele vai olhar assim, bom, se eu bússola para ele. Se eu bater esses pontos aqui, minimamente eu consigo entender qual que é o cenário. Porque é esse, a pesquisa aqui, né, o famoso puxar capivara do cliente, que a turma brinca no campo, é para você entender com quem que você está falando. Tem cliente que dispensa. Eu vejo que esses 6 Cs, doutor, ele é até um pilar para as políticas de crédito que são construídas dentro das empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por que mesmo um cliente conhecido, ele precisa necessariamente passar pelos 6 Cs constantemente? Porque muda. É muito dinâmico. O cara tinha mais área, agora ele tem menos área. Ou o contrário. Teve quebra, não teve quebra. Abriu área nova. Sim, a produção dele nessa área aqui vai ser um pouco menor, porque é a primeira safra dele. Então, tudo impacta. Eu acho que você não perde em revisar. Então, a gente recomenda todo ano, a maioria das revendas fazem esse checklist. E os 6 Cs aí eu vou te deixar. Vai lá, doutor. Bater a carteira. Vamos ver, galera, como que tá aqui. Vamos lá, doutor. Pode falar. Então vamos lá. Eu achei que... Vamos lá. Primeira coisa que a gente fala aí é de caráter, que é o que eu falei. Beleza? Boa. Aí, capacidade. Capacidade. É a produção dele, né? O que ele vai conseguir, que é o que eu te falei em relação a qual que é a receita que ele vai conseguir gerar. Conglomerado, eu já te falei que é o mais recente, que é a rede familiar dele de negócios. 50% já, hein, doutor? Exatamente, tô bem. Tá bem? O colateral, que é o que a gente fala aqui, que são as garantias, que para mim, assim, não é o mais importante, porque não tem grau de importância entre eles. Mas é o que eu dou mais atenção, porque é onde eu posso mexer mais, tá? Falei 4. Caráter, conglomerado, colateral e capacidade. Capacidade. Isso. Então falta do que eu tenho... do cenário, mas não é do C de cenário, é onde está englobado o clima, onde está englobado isso, é o... Me ajuda aí, Tony, eu vou passar vergonha. Aqui não vai não, ó. A gente tem que... Eu vou ajudar aqui, doutor, gente. A gente tem caráter, capital, capacidade, condições, conglomerado e colateral. É isso. Condições, quando a gente está falando, é exatamente isso, desse cenário que a gente está vivendo. E o capital, né, é o que eu esqueci que é o mais importante, que é o patrimônio dele ou das pessoas envolvidas com ele. E aí, por que eu chamo tanta atenção para isso? Porque quando a gente fala de caráter, você até tinha me perguntado, mas como que a gente relaciona isso com, hoje em dia, né, ESG, compliance, como que isso se envolve? Porque antes o caráter era se o cara era bom ou se era ruim, se ele pagava em dia ou não. Agora eu preciso saber se a área que ele explora é uma área que não está embargada. Eu preciso saber... Bola, terra indígena, por aí vai. Desmatamento e tal. Então, tudo isso impacta. Quando eu falo de patrimônio, o que adianta o cara ter patrimônio, mas o patrimônio dele está todo travado? É um patrimônio que não está livre disponível.
ou que não tem um valor comercial para mim. Ah, ele tem um monte de lancha. Tá, mas eu não tenho para quem vender lancha. Então, tudo vai se interligando e vai mudando ao longo do tempo. Quando surgiu o conglomerado, é justamente porque antigamente as empresas eram sócias no fio do bigode, né? De fato só. Hoje em dia você tem holdings estruturadas, Sim. Você tem grupos econômicos, negócios que conversam entre si, que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da situação, porque às vezes um negócio prejudica o outro. Então, checando essa lista, você já consegue ter uma clareza e minimamente acionar aonde vai ser a nossa preocupação maior, sabe? Mas eu volto a dizer, hoje, a maioria das políticas de crédito estão pautadas em patrimônio. O cara tem muito patrimônio. Só que para a gente que está vivendo no dia a dia da recuperação de crédito, o patrimônio, que é um imobilizado e tal, ele não vai resolver seu problema. Você tem que estar muito mais focado na produção dele ou numa garantia de uma outra pessoa que é vinculada ao negócio dele, para te dar uma garantia pessoal. Enfim, é uma enormidade de coisas que vão desovar, né? A gente vai caminhar para o que é mais importante, que é, e nesse cenário, aonde esses 6Cs estão se prejudicando, né? Com RJ e tudo mais. Onde eu estou perdendo força? Que aí eu tinha um penhor, mas na hora não deu certo. Sim. Eu tinha uma CPRF, mas é financeira e ela entra na RJ. Então, esse trabalho eu tive que fazer com os donos das revendas. Para mostrar para eles, nós não estamos escolhendo a CPR física por acaso. É porque aqui a gente consegue provar o nosso direito. E eu já ganhei e já perdi em situações que tinha tudo certo. Então, eu fui para o Mato Grosso, num ano a gente conseguiu o arresto. Na hora que estava para cumprir o arresto, o cliente entrou em RJ. E aí é uma peculiaridade do Mato Grosso. O juiz entendeu que, então para tudo. Até que a gente ganhou no tribunal, já tinha colhido. Eu voltei no ano seguinte e peguei. Mas assim, quantas vezes a gente não perde por causa desse tipo de detalhe? Então, quando eu defendo muito a participação do jurídico quanto parceiro de negócio, é por conta disso. A gente precisa de estar no dia a dia para entender a necessidade e para entender como melhorar, como reforçar esse trabalho. Porque não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto. E não adianta você largar um desses Cs para trás aí achando, aqui não vai dar problema. É exatamente onde dá problema. Porque eu não controlo o clima. Sim. Eu não controlo o patrimônio do cara. Porque às vezes o fiador tinha patrimônio. No meio do caminho ele vendeu. Ele alienou. E aí eu não posso acessar o patrimônio dele mais. Então, entende? O tanto que mesmo tendo garantia, é um negócio delicado. Sim. Quando eu cheguei no ARC, todo mundo falava, não, mas tem cessão de crédito. Cessão de crédito é meio de pagamento. Não é garantia. Porque só tem crédito para ceder para mim se ele entregar. Sim. Se ele não entrega, então, assim, é um desafio diário. A gente precisa estar ligado e se atualizando. Por isso que esse ambiente aqui ele é perfeito para esse tipo de situação. Porque se a gente tiver esse perfil de colaboração que a gente tem visto nos profissionais, de fazer trocas reais mesmo, de aprofundar nos assuntos, aí eu acho que a coisa caminha. Porque aí são experiências que vão sendo trocadas, são coisas que funcionam e não funcionam, que a gente vai tirando da frente, sabe? Porque do lado de lá, é orgânico também. É um produtor que dá certo, que consegue um negócio. O advogado não está batendo de porta em porta. Sim. Ele está mostrando o resultado. Consegui isso, consegui negociar, consegui prolongar. É o dado. E aí você tem uma situação melindrosa, onde tudo hoje está sendo considerado crédito rural. Que aí tem um manual de crédito rural que possibilita um alongamento da dívida. Então, CPRF recentemente, que não era um título que era incluído aí, começou a ser. Aí você tem seguros, que antes era um ponto positivo, tem seguro agrícola, vai me pagar. Tem juiz falando assim, não, enquanto o seguro não te pagar, você não pode executar o resto. Olha a insegurança jurídica que a gente vive no país. Sim. Então, já que é inseguro, vamos fazer o arroz com feijão bem feito? Que aí a gente consegue avançar de uma forma mais tranquila? Porque que tem inovação, tem. Todo Conacred que a gente vem, surge questões novas. E que bom que surge. Mas você tem que estar, assim como o produtor, eu falei, não pode apostar tudo no que é novo, no que é arriscado. Vamos trabalhar alguns mais assim e outros da forma tradicional, com uma CPR, com tudo bem feito. Porque, às vezes, você conseguir explicar não vai ser tão fácil. E o judiciário, hoje o Adalto falou, e é verdade. Você vai para o interior, você vai para a capital, beleza, mas você vai para o interior, às vezes tem juiz que nunca nem manuseou um documento daquele. Então, eu acho que, pelo sim, pelo não, né? O seguro morreu de velho. A gente vai pelo que já funciona, pelo que já dá resultado. E nada melhor também. Eu posso estar com o oficial de justiça na fazenda.
Se o cara está disposto a negociar, a gente senta ali na terra mesmo e resolve. Mas tem que ter essa iniciativa. E nós não vamos conseguir isso de trás do ar-condicionado. Eu falo isso muito para os analistas, sabe? Você tem que saber com quem você está falando, qual que é a abordagem. Eu vou chegar lá, eu falo com o cara como é que está a família, como é que tá os negócios, tal, para depois a gente chegar no nosso problema. Porque é assim que funciona. Eu costumo dizer, doutor, que assim, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, mas antes de qualquer outra coisa dessa, ele é pessoas. Exato, perfeito. No tanto que o principal elo de toda essa cadeia se chama produtor rural. É isso. Então, assim, precisa ser tratada. O que a gente mais escuta é que o relacionamento não pode mudar, que a IA não vai tomar o lugar do RTV, do CTV que está batendo lá na porteira. Eu acredito muito nisso, mas desde que as conexões elas sejam genuínas, Sim. Elas sejam verdadeiras, elas sejam transparências. Talvez esse período que a gente passa, dessa inconsistência, dessa insegurança jurídica, ela não seja, não necessariamente, doutor, que eu vou meio que... não digo teorizar, mas eu digo como filosofar de que essa inconsistência jurídica, ela talvez seja uma inconsistência de caráter de um período que a gente esteja vivendo. Sim. As pessoas, elas deixaram de acreditar um pouco demais nas outras, sempre precisa ter uma prova real de que aquilo... Não estou dizendo que não sejam necessárias provas, monitoramento, trazendo para o setor aqui. Mas assim, se antes acontecia no fio do bigode, de onde que a gente se perdeu? E, cara, é perfeito. E é engraçado que, assim, você está falando em filosofar, mas a gente tem na filosofia do direito um pensador brasileiro, inclusive, né, Miguel Reale, que é um cara que traz que o ordenamento ele funciona de uma forma muito prática, que é o fato, valor e norma. Então, primeiro acontece a coisa. Aí você vai valorar, isso é bom ou isso é ruim? Eu tenho que punir ou não tenho que punir? Depois você cria a regra. Então, quando a gente está brigando, RJ, gente, a recuperação judicial, a lei surgiu por um motivo. E ela está sendo aplicada para o agro, pode estar sendo desvirtuada por alguns. Eu até concordo, mas a gente não pode ignorar que o mundo mudou. E essa é a realidade posta. Não adianta eu ficar vindo em todas as palestras, em todas as reuniões e batendo que o problema está na RJ. Como que eu vou superar a RJ? O Adal trouxe um ponto hoje, e eu já tive a oportunidade de presenciar, que é a recuperação extrajudicial. E eu falei para ele, sabe como que você ganha isso? Você não fica tão vulnerável? Tomando a dianteira e assumindo a negociação. Você sendo proativo e propondo soluções. Eu faço, mas é dessa forma. Você indo para uma assembleia, não para fazer quórum, mas para falar, olha, desse jeito não funciona, reúne a turma aqui, gente, não vamos aprovar, vamos fazer diferente, 90% de deságio é um absurdo e tal. E aí a coisa se encaixa. Agora, é fácil? Não é. Tem que ter energia, tem que ter disposição e tem gente qualificada para isso. E muitas das vezes, Tony, não vou ser eu que vou fazer de ponta a ponta o meu negócio acontecer. Eu gosto muito, tá? Eu acompanho de perto. Mas tem horas que eu terceirizo, que eu tenho parcerias, que eu tenho um cara que é especializado, porque eu vou precisar de um laudo do engenheiro agrônomo. Sim. Para eu convencer o juiz que, olha, se eu não chegar lá agora, eu não pego mais. Que o estágio de vegetativo já passou, agora já está numa fase mais já finalizando. E eu, nos meus treinamentos, eu passo para a turma. Você sabe o que é um R5? A floração, a senescência ali, né? Tá lourando. Tá enchendo a vagem. Aí, como assim? O que é encher a vagem? É isso. O analista ele tem que entender isso, porque o laudo de monitoramento vai vir. Tá no R4. Então, quantas semanas até a colheita? Ele tem que saber. Então, assim, esse novo cenário, ele me instiga muito. Porque hoje o profissional tem que ser polivalente. Ele tem que saber fazer. Ele tem que saber vir para a internet, ele tem que saber levar o conteúdo e tem que saber ser humilde também. Falar assim, cara, não é minha praia isso aqui. Deixa eu achar quem sabe. E tá tudo bem, sabe? Não tem problema nisso. Mas eu acho que pecar, de novo, né? Pela omissão ou pela... não agir de forma antecipada, para mim, é um pecado mortal. Porque eu trabalho com liminares há 15 anos, né? Então... o agro é mais um leque que eu abri no meu portfólio, mas eu já trabalhava com isso antes e já via essas coisas acontecer. E a minha maior escola foi na vida, trabalhando com meu pai, sabe? Assim, aquela coisa de você se sentir potente. Então eu acho que o profissional hoje, ele tem que saber convencer, ele tem que saber explicar, e ele não pode ser técnico, ele tem que falar a língua que o cliente precisa entender. Porque você vai para um board de uma empresa, né, para um conselho, às vezes vai levar indicadores. Mas às vezes você vai levar a situação do cara, produtor, assim assado, que perdeu a esposa e gastou o dinheiro que ele tinha no tratamento da esposa.
Cara, é o que você falou, é sobre pessoas. É isso. Eu não posso tratar esse cara como se ele tivesse agido nas minhas costas. Não, ele teve um problema realmente. Ou eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Então, assim, agora, você acha que a gente não sofre? Cara, eu particularmente não sou muito fã de chuva, esse clima chuvoso, tá? Eu falo que se eu morasse em Londres eu ia ter dificuldade. Mas hoje eu comemoro cada gota de chuva que cai no chão. Porque eu sei que o cara precisa disso. E aí, ele é produtor rural. Como você falou, se ele produzir, se você tirar a produção dele, infelizmente, não resolve o problema dele, não resolve o seu. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, assim. Não estou aqui passando pano, mas é um ponto que a gente tem que humanizar. E falando em humanização, doutor, a gente está chegando no final do nosso bloco, né? Aqui do nosso 4º episódio do Podcred. Mas a gente, indo para esse último bloco, a gente gosta de deixar ele um pouquinho mais leve. E como o agro é pessoas, a gente dá a oportunidade aqui num quadro que chama Dá Crédito para Quem? Boa. E nesse Dá Crédito para Quem, a gente gosta assim de trazer uma pessoa, caso seja uma, ou até no máximo 3, porque a gente sabe que traçar toda essa jornada, mais de 15 anos aí atuando, né, dentro do setor, batendo sol a sol, porteira a porteira, dentro e fora, a gente sabe que não é fácil. E tem bastidores que nos apoiam, tem pessoas dentro do mercado que nos ajudam, e às vezes a gente não consegue ser grato a essas pessoas. Então agora, no Dá Crédito para Quem? Diogo, por favor, se você tivesse esses 3 nomes aí, quem seria? Cara, é ingrata essa tarefa, tá? Porque todas as pessoas que passaram na minha trajetória, desde a minha formação, né? Professores, colegas de trabalho, são muito importantes. Formaram meu caráter e meu perfil profissional, sabe? Mas, assim, estando no agro, tem algumas pessoas que são inevitáveis, né? Você vai topar com eles. Então, eu destaco muito, falando em nomes, né? No Adalto é um cara fora da curva. Dr. Marcos Reis, que está hoje na nossa cidade, né? É um cara sensacional que produz muito bem. E aí eu vou extrapolar, porque eu gosto muito do Buranello. Eu acho é um cara que explica muito bem, palestra muito bem. Você pegou um trio de ouro aí, hein? E assim, só para não deixar de fora, porque eu sou muito fã do trabalho dele, o Lutero também manda muito bem, escreve bem, é um cara conciso. Então assim, qualquer um que, se eu pudesse dar de dica, tá começando o agro agora, esses 4 não vão ficar fora. Quarteto mágico. Cara, os caras são... Aí o Hexa vem. Vem demais, porque assim, não foge, os caras já viveram. E eu tô falando de gente que tem 30, 40 anos de mercado. Então assim, a gente vai inovar, vai aprender, mas a gente tem que aprender com quem sabe já. E aí assim, eu não posso deixar de fora, lógico, né? Pra minha carreira, minha família é o pilar de tudo. Meu pai me deu a maior oportunidade, que foi trabalhar com ele e viver na prática esse dia a dia de empresa. Mas, assim, falando de agro, cara, eu recomendo para qualquer um de olho fechado que esses caras falarem, dá uma atenção, porque é diferenciado. A turma é boa. Obrigado. Diogo, gostou? Pô, cara, sensacional. Nem parece que a gente tá no meio do evento com tanta gente assim, mas é gostoso e muito bom ter um papo bacana, inteligente, provocativo, porque a gente não sabonetou, né? Passamos os pontos importantes. E conta sempre comigo, espero que seja um sucesso da agora para frente, como já vem sendo, que você possa estar presente aí cada vez mais. Convido aí a Uberlândia, que é uma cidade que acolhe todo mundo muito bem. Com certeza, meu querido. Muito obrigado. Quem quiser te encontrar nas redes sociais? Diogo.Sartini, tá? No LinkedIn, no Instagram, mas Sartini Assessoria no Instagram. Tô me trabalhando mais para a rede social, para a internet, que eu vejo que o trabalho que vocês fazem não é para qualquer um. Tem que ter as manhas, então prometo estar mais presente a partir de agora. O escritório tem que deixar a gente produzir também. Maravilha, Diogo, muito obrigado. E muito obrigado a você que esteve conosco aqui conversando, o Dr. Diogo Sartini, dando uma aula aqui pra gente, um tema muito relevante, Inadimplência Recorde. Foi uma aula mesmo, doutor, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn. Deixe aí seu comentário, faça com que esse episódio chegue ao maior número de pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo, Deus abençoe e até a próxima.